Deus tem falado conosco, não tem falado? Deus não tem orientado, tem investido na vida de cada um de nós. Ele tem mostrado para nós o caminho. Agora, quem quer ser abençoado, vai dar ouvidos. Se dermos ouvidos, certamente nós prevaleceremos. Veja aqui comigo, vamos abrir a Bíblia lá na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Veja só, lá no Novo Testamento, depois da segunda carta aí aos Coríntios, vem a carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Gálatas, capítulo 5, versículo 1, em nome de Jesus. Olha o que diz: estai, pois, firmes, aonde, pessoal? Na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Vou ler de novo: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis, não volte a submeter-vos debaixo do jugo da servidão. O que o Senhor está dizendo para nós aqui hoje? Preste atenção. A palavra de Deus declara: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus, é a palavra revelada, é o Senhor Jesus revelando-se a nós, suas obras, seus planos em relação a cada um de nós. Se nós confiarmos e permanecermos, o que a Bíblia fala aqui? Nós não vamos voltar para a escravidão, para a servidão, não vamos voltar para ser envergonhados, para aquela vida horrorosa. Nós vamos permanecer na vida abundante, na vida que o Senhor trouxe. Diga graças a Deus. Agora, se a gente, pessoal, porque as pessoas perguntam: pastor, o que fazer agora, nesses dias? O que fazer no tempo de guerra? A mesma coisa que nós íamos fazendo antes: oração, jejuns, consagração. É o que o Josué falou para o povo, lá em Josué 3,5: santificai-vos hoje, para que amanhã o Senhor possa fazer maravilhas no meio de vós. Não tem nada mirabolante, não tem nada diferente. Nós só temos que nos preocupar para nós não sermos enganados, para que nós não sejamos convencidos a sair do esconderijo, pessoal, por causa das lutas, das batalhas. Nós não podemos aceitar isso. Por quê? O apóstolo Paulo está falando com os Gálatas desta maneira. Por quê? Porque o povo começaram bem, eles estavam bem, mas deixaram-se ser convencidos por outras coisas que aconteceram. Veja só, lá no versículo 7 do capítulo 5, diz assim: corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Olha só, vocês estavam bem, corrieis bem, estava tudo certo, vocês estavam firmes, vocês estavam aí na fé. Quem vos impediu? Olha só, pessoal, então tem adversário que tenta nos impedir, tem adversário que tenta roubar a nossa bênção, que tenta roubar a nossa alegria, pessoal. Quem está impedindo de você viver a vida abundante? Ah, pastor, sabe o que é? É a falta de tempo. Então começa a organizar melhor o seu tempo. Você precisa entender que a bênção de Deus, ela enriquece e não acrescentam dores. Deus não vai abrir uma porta para ninguém e essa porta vai trazer uma confusão, ela vai trazer ali um problema. Não! A porta que Deus abre, ninguém fecha. O que é de Deus é para abençoar. Não tem demônio que vai impedir, não tem nada. Nós precisamos estar firmes, estar na liberdade que Cristo nos chamou para ficarmos. Cuidado. Os Gálatas estavam bem. O apóstolo Paulo, ele quer saber, ele fala: quem vos impediu? Quer dizer, eles pararam no meio do caminho. Eles já não estavam mais naquela liberdade, eles estavam voltando para o jugo da servidão. Cuidado para você não ficar andando triste, cabisbaixo, incrédulo,
Isso é o jugo da servidão, que impede da gente ver o céu se abrindo na nossa vida. Quem está entendendo aqui, diga glória a Deus. Está entendendo? Deus quer ver o quê? Você feliz. Ele tem prazer em responder orações. Ele quer mesmo é abençoar, Ele quer mesmo é ajudar. Mas para isso a gente tem que ter um espírito forte. Nós temos que ter um espírito ali de campeão. Aquela pessoa que está profetizando, aquela pessoa que diz: não temerei nenhum mal, não estou duvidando, não estou desanimando de jeito nenhum. Na sexta-feira eu comentei aqui, eu coloquei 4 exemplos, 4 situações em que até o próprio Senhor Jesus eu citei como exemplo. Jesus lá na tempestade, lembra que ele estava dormindo no barquinho? Estão lembrados? Quem está lembrado disso aqui? Dormindo no barquinho, atravessando ali, deu ordem aos discípulos: vamos atravessar para o outro lado, enquanto isso eu vou descansar um pouco. E de repente fecha o tempo, sopra uma ventania, uma tempestade surge e fica perigosa a travessia, e de repente eles perdem o controle e não conseguem nem mais sair daquela tempestade. Então eles vão lá e acordam o Senhor: mestre, mestre, acorde, estamos perecendo. O Senhor Jesus levanta e não vai fazer nenhuma oração: Deus, nos tira dessa, tira a gente do meio da tempestade, que a gente tem mania de fazer essa oração: Senhor, nos tira disso, nos livra daquilo. Não, Ele quer que a gente solucione os problemas que se levantarem, e você vai ter lutas pela frente, mas lembra de quem você é filho. Você é filho de quem? De Deus. O Senhor Deus é um derrotado ou é um vencedor? Então você também é o quê? Vencedor. Deus vai te dar sabedoria, vai te dar conhecimento na hora, vai mostrar para você um escape, um caminho. E nessa hora, se você mostrar a sua fé, mostrar que você crê, se você permanecer firme naquilo que você aprendeu, jamais o inimigo vai condenar você, jamais o inimigo vai conseguir colocar a mão em você. Então Jesus, ele não ora, ele não pede para que Deus o tire da tempestade. Ele não ora para que a tempestade suma, mas ele vai lá, usa a autoridade e repreende, e resolve aquele problema. E na mesma hora os ventos se calam, os ventos se aquietam, a tempestade que foi embora. Eles continuaram no caminho, eles desviaram do caminho, eles recuaram, disseram assim: deixa para outro dia, vamos tentar sair. Não, eles tinham uma direção, não mudaram de direção, venceram a tempestade. Você tem que crer que você pode vencer qualquer luta. Mas pastor, estamos no meio da pandemia. Pois é, no meio da tempestade. Estão se falando de crises, estão se falando em cortes de emprego. Você tem que ficar com a palavra. Você tem que lembrar de quem você é, de quem você foi chamado. O Senhor prometeu que supriria toda e qualquer necessidade. Prometeu: se uma porta se fechasse aqui, Ele abriria outra ali. Então eu preciso permanecer firme nisso, e não me entregar como uma pessoa derrotada faz. O derrotado se entrega, o derrotado ele desiste, o derrotado ele murmura, ele lamenta, ele não vê saída. Mas o vencedor, ele profetiza. Ele não vê saída, mas ele chama a existência. Ele fala: eu não vivo por vista, eu vivo pela fé. Então ali, meu irmão, Deus começa a se alegrar com essa pessoa, e o céu se abre, e o poder de Deus se manifesta. Diga aleluia. Um outro exemplo que eu citei na sexta-feira: Noé no meio do dilúvio. Veja, esse homem teve que ficar firme ou não teve, pessoal? Teve ou não teve, gente? Deus falou para ele o quê? Vai vir um dilúvio, Noé. A geração toda se corrompeu, o povo está perdido, se esqueceram de mim, mas eu vejo em você uma diferença. Você não deixou de me seguir, você está comigo. Então a partir de você eu estabelecerei uma nova aliança, farei de você um novo povo. O dilúvio vai vir, mas eu vou dar para você o escape, eu vou conservar você no meio do dilúvio. Primeiro ele teve que fazer uma arca, demorou 100 anos, pessoal. Olha só, tem que ser firme ou não tem, pessoal? Acreditar. E Deus não livrou Noé do dilúvio, não. Noé passou pelo dilúvio, mas conservado dentro daquela arca 5 meses, até a água baixar. Você já pensou o que é todo dia, durante 5 meses, pessoal, você dentro de uma arca, cheia de animais, todo dia tinha que limpar aquela arca, todo dia tinha que conviver com aqueles animais todos, aquela situação. Ele falou: Senhor, não aguento mais, me tira dessa. Nada. Deus tem um propósito, Ele tem uma aliança comigo, prometeu que vai me abençoar, e eu vou permanecer. Tem que ficar firme, o segredo é esse, é não mudar, é firme nessa aliança.
Então, o Senhor Jesus na tempestade, o Noé no meio do dilúvio. Mas podemos citar também, como eu citei na sexta, Sadraque, Mesaque, Abednego, os 3 amigos de Daniel, que foram para onde? Fornalha, que estava aquecida 7 vezes mais. E falar do próprio Daniel, que foi para a cova dos leões. Deus não tinha poder para impedir desses 3 jovens ir para a fornalha? Tinha poder? Não tinha. Não tinha poder para fazer com que o rei conseguisse mudar aquele decreto para impedir do Daniel ir para a cova? Poderia fazer? Poderia, mas não fez. Porque às vezes nós temos que passar por essas situações para sair mais forte delas, para que a gente saia mais cheios daquela certeza, daquele vigor, e ainda engrandeçamos mais e glorificamos mais o nome do Senhor. Amém? Jesus e os discípulos saem mais forte daquela tempestade. O Noé sai daquele dilúvio, olha só, cheio de esperança. Sadraque, Mesaque e Abednego sai daquela fornalha, nem cheiro de fogo tinha neles, fumaça, nada. Daniel sai da cova dos leões, o nome do Senhor foi engrandecido. Nós estamos na pandemia, pastor, nós estamos no meio da crise, nós estamos no meio disso, no meio daquilo, mas Deus conserva a gente. Deus, Ele livra a gente. Quem crê, diga glória a Deus. O Salmo 91, veja lá o que diz, ó. Salmo 91. Nós precisamos permanecer, povo de Deus. É a saída, não é fazer nada diferente do que Deus tem falado, é só fazer e continuar fazendo aquilo que Ele tem nos ensinado, aquilo que Ele tem falado conosco. Veja, Salmo 91, versículo 1, em nome do Senhor Jesus, que diz assim, ó: aquele que habita onde, gente? No esconderijo do Altíssimo. Olha só, a sombra do Onipotente descansará. O segredo é esse, é ficar no esconderijo, é ficar na palavra, é buscar a revelação do alto, é não ser intimidado pelo que o inimigo possa fazer, é não andar preocupado, inquieto. A Bíblia fala, olha, busca primeiro lugar o que? O reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas eu vou preparar para você. Basta cada dia o seu mal. Permaneça firme, se preocupe em ficar firme, o resto eu estou cuidando de você. Fica no esconderijo, porque no esconderijo você não fica apreensivo, na palavra você não fica inquieto, você não fica assustado, você descansa. Diga, enquanto eu permanecer na palavra, diga bem forte isso, eu vou descansar. Você vai dormir à noite tranquilo, você não vai ficar temendo o que vai acontecer amanhã, essa semana, como é que será essa semana? Essa semana Deus vai me surpreender. Por quê? Porque eu só vou me preocupar em andar na palavra. Vou orar. Tem gente que está deixando de orar, irmão. Está tão cansado. Não, pastor, sabe o que é? É porque eu estou ouvindo que está tão difícil que eu acabei aceitando uma outra proposta. Eu estou trabalhando demais, eu já não tenho tempo nem para mim, nem para minha família. Eu não tenho tempo mais para buscar Deus, não tenho tempo para nada. Você acha que foi Deus mesmo que abriu essa porta? Essa pessoa está tentando lutar com as forças dela, ela está tentando resolver os problemas do jeito dela, ela não vai conseguir dominar essa situação, ela não vai conseguir vencer, se o Senhor não estiver com ela, pessoal, não vai. A pessoa fala, estou tão cansado, que eu nem vou orar hoje, estou tão cansado, que eu nem vou para a igreja hoje, estou tão cansado, que eu estou lendo aqui a Bíblia, não estou entendendo nada, deixa para lá. Amanhã eu faço isso. Eu não estou mais firme. Eu estava indo tão bem. Estava indo bem. O que aconteceu? O que aconteceu para impedir de você continuar no caminho? Não deixe o inimigo fazer você mudar a direção, fazer você desviar. Amém? Amém, pessoal? Ainda no Salmo 91, lá no versículo 7, ele diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás. Quem que é esse aqui que o autor sagrado, através do Senhor, está falando? Quem é esse que não vai ser atingido? Quem vai ser? Olha só, o que nós lemos no versículo 1? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Aí lá no versículo 7, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás. Quem não será atingido? Aquele que estiver onde? O esconderijo. Se você está na palavra, então você não será atingido. Se você está na oração, se você não liga para o que você está ouvindo, para o que o inimigo está mostrando para você, não, isso aí não me interessa, eu não vivo por vista, eu vivo pela fé.
A Bíblia fala, infelizmente, você vai olhar para o lado, vai olhar para a direita, vai ver gente sendo atingida. Para eu ver alguém sendo atingido, significa que eu estou no meio da situação também. Não é que eu estou longe, não. Eu não estou fora dela, eu estou no meio do furacão, eu estou no meio da tempestade, eu estou no meio da pandemia, eu estou no meio da crise, eu estou no meio de tudo esse turbilhão de coisas acontecendo. Mas se você ficar firme, qual é a promessa de Deus? Você não será atingido. Se você está na palavra, infelizmente você vai ver pessoas sofrendo porque não se entregam a Deus, porque não recorrem a Deus, porque querem resolver do seu próprio jeito. Infelizmente essas pessoas vão cair. Mas quem ficar na palavra, Deus não mentiu. Será que Deus mentiu para nós? Será que Deus está nos enganando, pessoal? Será que isso aqui tudo é mentira? Ele está dizendo, você que está na palavra, você que está firme, como nós lemos lá em Gálatas, estáis pois firmes, você não será atingido. Você que está na fé, andando por fé, você que está ali, alimentando o teu espírito, dando alimento para ele comandar, e não a carne, porque a carne ela treme, pessoal. A carne ela fica ansiosa, fica preocupado. Você tem que dar ordem, carne, fica quieto aí no seu lugar. Não vou ficar aqui apreensivo não, não vou andar com medo não, porque a palavra do meu Deus diz que Ele suprirá todas as minhas necessidades. Porque eu li lá no Salmo 91, se eu ficar no esconderijo, se eu ficar na palavra, eu não serei atingido. Infelizmente eu até vou ver pessoas sendo atingidas. O Noé estava no meio do dilúvio, ele viu pessoas sendo atingidas, viu ou não viu? Mas ele e a família dele não foi. Quem está entendendo, diga amém. Amém, pessoal. O Sadraque, Mesaque e Abednego viu lá o guarda que abriu lá a fornalha, viu ser atingido. Só o calor da fornalha matou aquele guarda. Você lembra da história? Quem lembra? O negócio era sério, falou, ele foi atingido, mas eles não foram atingidos. Daniel, sai da cova. Daniel foi atingido? Não, mas ele viu os invejosos serem atingidos. Que depois que ele sai da cova, o rei dá ordem para aqueles homens que enganaram, aqueles homens que forjaram aquele decreto. O rei dá ordem, joga esses homens lá com a família deles. E os homens foram lançados na cova, nem chegaram no fundo dela, os leões se apoderaram e esmigalharam os ossos. Olha só, é a palavra se cumprindo. Agora, é a nossa vez, é o nosso tempo. Nós precisamos entender. Lembra lá de João 15? Vamos lá no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 15. Veja o que está escrito aí, versículo 5. Evangelho de João 15:5. Vai anotando aí, anota aí, porque é a mensagem da vitória para o povo que crê na vitória. Olha só o que está escrito aí. Eu sou o que, pessoal? A videira, e vós o que? As varas. Quem está em mim e eu nele, este vai fazer o que? Vai dar muito fruto. E agora a parte mais importante, porque sem mim nada podereis fazer. Diga graças a Deus. Você vai querer teimar? Você vai querer fazer alguma coisa sem Deus estar participando? Vai quebrar a cara, vai sofrer. Pastor, eu não quero ser atingido, nem por esse vírus, nem por essa pandemia, nem por essa crise, nem pelos ataques malignos, nem pela ansiedade, nem pelo medo, por nada, não quero. O que eu tenho que fazer então? Ficar firme na palavra. Não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, manter a vida consagrada, se desviar daquilo que é mal, não se desviar da palavra, amém, pessoal? Consagrar, fortalecer. É tempo de buscar mais a Deus. O mundo está buscando luz, o mundo está buscando saída. O povo de Deus vai mostrar a saída agora, o povo de Deus vai resplandecer luz. Alguém vai ver você calmo, tranquilo, animado, fala, como é que você pode andar dessa maneira? É hora de pregar o evangelho ali. É hora de você ganhar almas, porque as pessoas vão olhar para aquele que está resplandecendo a luz e vai querer ver o que é isso, por que você é assim, por que você transmite uma paz, por que você não se desespera, por que você não teme? Aí você vai abrir a sua boca e vai falar, porque eu estou firme na palavra. Eu não fico agindo segundo o que eu vejo, mas eu ajo segundo o que o Senhor tem me ensinado, amém? Amém, gente? Lá, voltando para o Salmo 127, volta para o Salmo, lá no meio da Bíblia, Salmo 127. Sem o Senhor não podemos fazer nada. E ainda nesse entendimento, olha o que diz o Salmo 127, versículo 1.
Então nós estamos vendo que muitas situações vai tentar nos derrubar, como essa que nós estamos passando. Tem gente que vai perder até a salvação se bobear, que ela vai deixar de crer, vai virar um incrédulo. O incrédulo não consegue ver Deus, tem que tomar cuidado. Olha o que diz aí: se o Senhor não edificar a casa, o que vai acontecer? Em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O que significa essa mensagem aqui? Se eu tomar qualquer decisão a qual o Senhor não foi convidado a participar, o meu trabalho vai ser em vão, quer dizer, não vai resolver nada. Foi tempo perdido, uma esperança que não chegou a lugar nenhum, nenhum caminho se abriu. Por quê? Porque faltou o principal, faltou o Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, todos que trabalham nela trabalharão em vão. Olha só, se o Senhor não guardar a cidade, os guardas que vigiam, vai ser em vão o trabalho deles. O inimigo vai entrar. O Senhor precisa estar conosco, amém? Onde nós começamos? Lá em Gálatas, volta lá, vamos voltar lá em Gálatas, em nome de Jesus. Gálatas, capítulo 5. Então nós paramos lá no versículo 7. Corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Verifica, hoje Deus quer que você analise. Tem alguma coisa impedindo de você ficar firme? Pastor, às vezes é o cansaço, então é hora de você lutar contra o cansaço. Às vezes é as muitas vozes que eu ouço. Talvez está assistindo muita televisão, está ouvindo muita gente apavorada. Mudar. O que está impedindo de você ficar firme? Às vezes está perdendo muito tempo na rede social, numa conversa, está perdendo tempo de buscar, de se fortalecer. Quem está impedindo de você ficar firme? Porque se você ficar firme, o que nós estamos aprendendo? Você não será atingido não. E não fique esperando que Deus vai tirar a gente do meio disso não. Porque se for para tirar é para levar para a glória, pessoal. Nós temos que vencer aqui. Nós temos que usar as armas que Deus nos deu agora, amém? Ele pode conservar a gente no meio disso tudo. Os ventos sopram forte, as muitas vozes, as notícias, os rumores, pode acontecer de tudo, mas Deus ele conserva. É o que nós vimos no Salmo 91, 7. 1000 cairá ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não será atingido. Quem está firme, para não entrar de novo no jugo da servidão. Quando a gente não conhecia a palavra, eu fico pensando agora, quem não tem aonde se agarrar, meu irmão, se agarra no quê? Nós temos a rocha, que é Cristo. A gente segura firme na rocha, na palavra. Não, estou aqui amparado pela Bíblia, estou amparado pela palavra de Deus, acredito com toda a minha força, agarro ali, Senhor, estou contigo, não abro mão não, estou firme, estou praticando a palavra. E quem não tem? Vai se agarrar no quê? Vai se esperançar no quê? Não tem aonde se agarrar. Aí só lamenta, chora, se entrega, se conforma, coloca a culpa até em Deus, como tenho visto, né, muita gente que não tem o conhecimento da palavra. Cadê Deus que permite tudo isso? Se Deus existisse, cadê o Deus desses crentes? É pessoal que não, coitado, não tem aonde se agarrar. E daqui a pouco nós podemos, meu irmão, quantos irmãos e irmãs já resplandeceram a luz de Deus e essa luz já está hoje já está apagada. Toma cuidado. Os Gálatas estavam bem, começaram bem, mas alguma coisa se levantou e impediu. O apóstolo Paulo escreveu para eles dizendo: o que vos impediu de vocês continuar bem, de continuar firme? Você estava bem naqueles dias que levantava para se consagrar na madrugada, que falava da palavra de Deus, que sempre se policiava. Não, peraí, como é que eu estou andando? A Bíblia fala para examinar a si mesmo. Como é que eu estou andando? Que tipo de palavra tem saído dos meus lábios? Palavras que edificam? Senhor, põe um guarda na minha boca, Senhor, para que não saia palavra torpe. Porque às vezes é até uma concordância. Alguém fala: nossa, está tudo difícil, esse mundo não presta. A gente fala: é verdade. Não é verdade nada, irmão.
Eu vou crer na palavra, eu vou ficar firme no que Deus falou. Quem entendeu, diga glória a Deus. Aí para terminar ele fala aqui, versículo 8: esta persuasão não vem daquele que vos chamou. O que é persuasão? Persuadir é a arte de convencer. Eles foram convencidos a deixar a palavra. O que está se levantando para convencer você não orar mais? O que está se levantando para convencer você não vir nos cultos da igreja? Estou cansado hoje, não sei o que. O que está impedindo de você permanecer firme? Toma cuidado. Aí ele termina dizendo aqui para nós hoje a mensagem: um pouco de fermento leveda toda a massa. Irmão, é só um pouquinho de incredulidade, é só um pouquinho de medo, é só um pouquinho do pecado, vai comprometer toda a sua vida. Não aceite isso. Se levante para resplandecer a luz do Senhor. Amém? Quem entendeu esse recado, diga glória a Deus. Abraça Jesus, abraça a palavra, porque você vai sempre ser surpreendido. Ele abre caminhos no meio do mar, Ele cria poços no meio do deserto. Lembra do nosso propósito, Reobote? Nós estamos na contramão. Esse propósito é contramão do que o mundo está mostrando. Eu vou crescer em 2021. Esse 2021 é a terra do meu crescimento. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Hoje no culto da manhã, depois do culto, estava conversando com o irmão. Ele trabalha autônomo. Ele falou: pastor, ele falou assim, ontem no meu comércio tinha fila. Ele falou assim: estou faturando, Deus está comigo. E aí? O que será isso daí? É a honra que Deus dá. Amém, pessoal? É a honra. É o que está falando. Ele falou: eu estou na contramão de tudo que está acontecendo no mundo. Deus está me dando sabedoria e eu estou vivendo esse momento aqui. Estou muito abençoado em nome do Senhor. Igreja, Deus, Ele não mentiu. Ou será que mentiu? Será que Ele está enganando a gente? Será que Ele está falando coisas aleatórias para nós? O que você acha? Deus mente? Diga: de jeito nenhum. Amém? E você vai vencer ou não vai? Como? Firme, forte na presença do Senhor. Amém? Diga glória a Deus. Quem recebe e crê nessa palavra, aplaude bem forte o nome do Senhor. Glória a Deus, bendito o nome do Senhor. Amém? Levante a mão assim, deixa eu fazer uma oração com você, o pessoal de casa. Pai, em nome de Jesus eu oro, abençoando todos, meu Deus, que estão aqui, estão também participando dessa reunião, meu Pai, através do culto online. E eu peço, meu Deus, que o Senhor faça maravilhas na vida deles, em nome do Senhor Jesus. Pai, não deixa, meu Deus, nada faltar para este povo, não deixa, meu Deus, nada atrapalhar deste povo, meu Pai, viver o que o Senhor prometeu. Maior é o Senhor na nossa vida, maior é o Deus da nossa salvação. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por nos chamar para vencer. E eu oro pelo pessoal que está conosco, que está participando do culto online, e do pessoal que depois vai receber essa mensagem, meu Deus. Abençoe todos, guarda a vida deles, também dos seus familiares. Em nome de Jesus está repreendido todo o espírito das trevas que tenta te parar, que tenta impedir de você se consagrar. Lute contra isso, não se entregue, não deixe a carne dominar, não deixe as pessoas te enganarem. Fica firme na fé, porque você vai ser aquela bênção, você vai ter aquela luz que vai brilhar, e através de você, sua família também vai vencer. Pai, eu repreendo em nome de Jesus todo espírito de enfermidade, todo espírito de contenda, todas as intrigas, medos, perseguições, está amarrado, saia em nome de Jesus. E assim nós te agradecemos, Pai. Cubra o teu povo com o manto da salvação, guarda todos, purifica-os em nome de Jesus. Diga obrigado, Senhor, eu entendi o recado e não abro mão da vitória. Diga glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. E vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor. Glória a Deus. Pessoal de casa, guarda essa palavra. Deus abençoe a todos, ótima semana para vocês. Deus abençoe você e a sua casa. E fica firme, tá? Porque no Senhor está a solução, tá bom? Tchau, um abraço, Deus abençoe. Até o culto da família na quarta-feira. Boa noite. Amém, pessoal? Olha, agora é com vocês aqui. O culto vai ser nesses dias, os próximos 14